Olá, boa tarde. Hoje é dia 2 de dezembro, sexta-feira. Está começando o programa Fundos Imobiliários aqui na TV Infomoney. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes. Muito prazer para você que já está habituado a assistir o nosso programa, 10º programa já no ar, hein? E para você que está chegando agora no mundo dos fundos imobiliários, assista o programa, entenda melhor esse produto tão bacana, mas tão complexo, que te abre muitas oportunidades de investimento. Hoje é começo de mês. Então, nada melhor do que uma carteira recomendada. Daqui a pouco eu converso com o Felipe Soares, da Ativa Investimentos, vai mostrar para a gente a carteira recomendada deles, da Ativa Investimentos, e explicar os motivos de cada fundo, por que ele escolheu esses fundos para recomendar para os clientes e para o mercado. Vai ser um papo muito interessante, muito prático para você que investe em fundos imobiliários. E antes, como de costume, eu quero dar alguns destaques, vi alguns fatos relevantes durante a semana que eu queria aqui então expandir, né, mostrar para todo mundo. Importante você, cotista, acompanhar o que está acontecendo com o seu fundo imobiliário. Começando aqui pelo Rio Bravo Renda Corporativa, dia 29/11, eles divulgaram um fato relevante falando de rescisão de contrato de locação. O BNDES vai devolver no dia 1º de março do ano que vem 2 conjuntos do JK Financial Center, que é o principal imóvel onde o fundo tem 6 andares, né? Isso equivale a 5,67% da área bruta locável do fundo e 8,5%, um pouquinho mais, da receita imobiliária desse fundo. Está agitado esse ano para o Rio Bravo Renda Corporativa. Há pouco tempo atrás eu falava aqui de uma locação e que o fundo tinha ficado 100% locado, e agora mais um aviso aí de devolução, na verdade, e vai ficar com 8,5% de vacância financeira, né? Um outro fundo, o Vila Olímpia Corporate, o VELOL, eu falei isso no mês passado, dei destaque para esse fato relevante, que um locatário havia inadimplido, né? Não tinha cumprido com o pagamento do aluguel em setembro. E agora, em outubro, o mesmo locatário, mais uma vez, falhou, deixou de pagar o aluguel. E esse valor representa 11% da receita imobiliária do fundo. O administrador opta por não divulgar qual é o nome dessa empresa locatária, e eu insisto que acho que valeria a pena, seria importante para o mercado e para o cotista saber quem é esse inquilino. E por fim não, temos mais 2. O HGBS 11, um dos fundos que vai ser comentado hoje, um fato relevante falando de reavaliação dos imóveis, né? A Cushman, mais uma vez, reavaliou toda a carteira imobiliária do fundo, e o novo valor é 0,38% acima do valor anterior. Então, uma pequena valorização em relação ao valor do patrimônio, o valor dos imóveis desse fundo em relação ao mês passado. Isso leva a um acréscimo de 0,23% no valor patrimonial da cota. É isso aí, pode voltar aqui, Fábio, por favor. Por fim, um último fundo que tem poucos cotistas, ele é menos conhecido, menos líquido do que esses que a gente vinha falando, é o Personali, administrado pela Oliveira Trust, anunciou que, no dia 1, ontem, anunciou que venderam 2 imóveis que ficam lá na Estrada da Gávea, no Rio de Janeiro, e essa venda foi feita com lucro de 53,21%. Então esse lucro, claro, vai ter que ser distribuído aos cotistas. O lucro integrará o resultado semestral do fundo e vai ser então distribuído aos cotistas, lá pelo menos os 95%. Ok? Um último recado antes de eu conversar com o Felipe, quero falar do curso, o Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Você que assiste já conhece, muita gente aproveitou a promoção da Black Friday para fazer o curso. Eu estou recebendo um monte de perguntas lá na área privativa e um retorno bastante positivo, o pessoal elogiando. Eu fico muito feliz de saber que a gente tem cada vez mais investidores bem conscientes do que é um fundo imobiliário e fazendo bem feito as suas escolhas, né? E para isso hoje o Felipe vai ajudar bastante também. Para você que ainda não conhece, eu quero mostrar como chega lá no site, ó. Pelo site do Infomoney, aqui na home do Infomoney, basta você clicar aqui em menu. A sua última opção são os cursos. E aí você chega na página do Infomoney Educação com uma série de cursos, vários produtos financeiros, cursos variados. E o nosso está aqui, ó, Viva de Renda com Fundos Imobiliários.
Clicou aqui no Saiba Mais, você vai encontrar todo o conteúdo programático. Ele está dividido em 4 módulos. O que é um fundo imobiliário, toda a parte de regulamentação, os contratos de locação, fizemos até um programa aqui sobre isso. Depois, onde eles investem, né? Lajes, shopping, logística, qual a diferença de um tipo de imóvel para outro, em riscos e oportunidades. Por fim, aqui, ó, como investir, como montar a sua carteira, comparação com outros tipos de ativos. E o último módulo ele é dedicado à apuração de resultado e a toda a parte de tributação, como que faz a apuração do lucro, como que paga o DARF e depois como que você faz o preenchimento da sua declaração anual de imposto de renda. Tá legal? Eu garanto para você que vai valer a pena. Conheça o nosso curso, conheça o nosso trabalho. E aí agora sim eu quero apresentar o Felipe Soares da Ativa Investimentos, já vai aparecer aqui na tela para gente. E ele vai falar sobre a carteira recomendada de fundos imobiliários da Ativa. Tá aí o Felipe, ao vivo para todo mundo. Boa tarde, Felipe. Olá, Arthur, tudo bem? Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Vai ser muito interessante, pode ter certeza que é muito importante para quem assiste ouvir um profissional de mercado, ouvir um analista sobre as escolhas e como escolher, o racional de como um profissional escolhe os seus fundos imobiliários. Então, a questão toda a gente aqui trata muito com ações, né? Então, a nossa análise de fundo imobiliário parece um pouco com a de ações. Primeiro você observa o setor, né? Então, qual é a característica daquele setor? Porque o universo de fundo imobiliário é muito diverso, né? Então você tem shopping, você tem galpão, você tem laje corporativa, e cada uma tem um perfil de vacância, de exposição a risco, de fluxo de caixa que é diferenciado. E você tem papel também, né? O fundo de CRI. Então, primeiro a gente separa todo esse universo que é muito diverso em setores, e aí dentro deles a gente consegue comparar um com o outro e escolher os papéis que estão com um preço mais atrativo para o investidor. Tudo isso conjugado com uma análise macro, né, Felipe? E aí você mesmo disse que essa carteira ela não muda muito, né? Não é uma carteira de giro, até pela característica do produto, mas ao longo do ano foi feito algumas mudanças, né? Depois que a situação acalmou, que a situação dos juros ficou parecendo mais clara, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi, que essa carteira parece desde o começo do ano ela mudou muito pouco e lá por uns 2, 3 meses atrás é que houve uma mudança. Eu não sei se o Felipe ainda está conectado, eu não acabei não explicando, mas a Ativa fica lá no Rio de Janeiro, o Felipe está lá no Rio de Janeiro. Tava me ouvindo, Felipe? Oi, tô ouvindo, desculpa, perdão, parece que deu uma falha aqui, mas agora parece que foi normalizado. Ao vivo é assim, ainda mais a gente fazendo à distância. Eu estava explicando que você me dizia agora há pouco que essa carteira ela gira pouco, né? Mas foi feita uma mudança recente, não é isso? Correto. A gente aqui na Ativa, como um todo, a casa como um todo se preocupa muito com a rentabilidade para o cliente, né? Então, não é somente o quanto que o papel apreciou, quanto que a carteira apreciou. Quantas vezes o cliente tem que girar aquela carteira e incorrer em custos de emolumentos e de corretagem mesmo, apesar disso diminuir a nossa receita, melhora a rentabilidade para o cliente e melhora a vontade do cliente de investir e ficar conosco no longo prazo. Então, nós nos preocupamos muito com adequar o giro ao perfil do ativo que está sendo colocado na carteira do cliente. E FII é um ativo que a gente enxerga com um perfil de um pouco mais médio a longo prazo, né? Não é um ativo que tem uma volatilidade muito alta, ele varia bastante. No nosso ver, os grandes drivers do FII são a taxa de juros, porque o FII acaba sendo, né, a maioria deles é de aluguel, então acaba sendo um fluxo de renda com uma estabilidade razoável, e a atividade econômica, que é o grande pulo do gato, porque dependendo do tipo de imóvel que o FII investe, a atividade econômica vai influenciar mais ou menos. Então, você vai reparar que a gente tem bastante build to suit na nossa carteira, porque é um tipo de estrutura que é bem menos volátil. É muito menor o risco de um build to suit sofrer vacância do que uma laje corporativa. E esse tipo de análise. Então, afinar o perfil de risco do ativo que está dentro do FII com a nossa visão e a nossa inclinação, que é sempre de um pouquinho mais de
conservadorismo, outro traço da casa mesmo. Essa questão do giro que você comentou é muito interessante porque senão tem um descompasso, né? Você mostra lá ao longo do ano a sua carteira recomendada, ela está rendendo tanto, está acima do IFIX, enfim, mas porque a carteira é hipotética, né? O analista ele não incorre nesses custos de corretagem de emolumentos, de manutenção, né? Mas no dia a dia, na vida real do investidor, Exatamente. ele paga tudo isso, né? Exatamente. E é como eu estava comentando com você, a questão é que nós, como corretora, e as corretoras no mercado em geral, o tradicional das corretoras é incentivar o cliente a girar, exatamente porque ela acaba ganhando uma rentabilidade maior, mas isso não é sustentável no longo prazo. Então, a gente toma essa opção e a nossa opinião é de que isso é a tendência no longo prazo, tá? Então, é um mercado que está mudando muito rapidamente. Então, o mercado financeiro como um todo no Brasil nos últimos 20 anos sofreu muita mudança, né? E a governança corporativa aumentou bastante, a preocupação com o investidor, porque no longo prazo é o que vai fazer com que o volume chegue. Então, esse é o tom que a gente adota e que a gente acha que todo mundo vai adotar é, de uma forma cada vez mais rápida. Sem dúvida. Muito interessante porque, como você falou, o mercado mudou e mudou no sentido de progredir, de expandir, né? Se até pouco tempo atrás as opções eram basicamente ações e eventualmente debêntures, mas só para institucionais, hoje o mercado ele é amplo. Tem fundo imobiliário, tem FDIC, tem FIP, tem COI, tem CRI, tem CRA, tem debêntures. Ou seja, tem cliente para todo tipo de estratégia. Tem o cliente que gosta de girar e a corretora vai atender esse cliente com o produto certo. Se o fundo imobiliário não parece esse produto para o girador, tem o investidor que se interessa pelo longo prazo. E aí a carteira tem que conversar com o investidor, né? Assistindo tem um delayzinho aqui entre o nosso sistema de comunicação, então às vezes demora entre eu terminar de falar e o Felipe me escutar lá e responder. É normal pelo link que a gente está usando. Mas a hora que ele voltar, a gente já vai para a carteira recomendada para ele começar a mostrar os motivos dele. Será que tá ok? Será que caiu lá, Fábio? Tá chegando o som dele. Não tá chegando o áudio? Vamos lá, é ao vivo, gente. Daqui a pouco a gente acerta tudo aí. Se você quiser derrubar e subir de novo. Enquanto isso, pode pôr aqui, eu vou mostrando só os fundos que ele escolheu e daqui a pouco, quando voltar o áudio, a gente explica. Então, ó, o Felipe vai mostrar, explicar as razões das escolhas da carteira, mas a carteira é essa e ele dividiu por racional de investimento. Então tem lá, como ele falou agora, os contratos de build to suit, que são menos arriscados, né? Você lembra do programa em que a gente falou sobre contratos de locação. Então esses são aqueles que têm um prazo normalmente mais longo, mas cuja principal característica é que a multa em caso de devolução por parte do locatário é igual a tudo o que falta do fluxo de aluguel. Então ele não tem lá a ação revisional, o fluxo ele é bem conhecido, né, bem fácil de entender, e em caso de devolução a multa é o total dos aluguéis que faltam. Então isso faz desse tipo de... Tá me ouvindo? Sim, agora a gente está ouvindo de novo, Felipe. Faz desse Ótimo, tipo de... vamos lá. Então, ó, eu estava aqui começando a mostrar a sua carteira, mas nada melhor do que o pai da criança para falar dela. Tá no ar, o pessoal já estava vendo. Fica à vontade, vamos falar da sua carteira recomendada para o mês de dezembro.
apresentam uma consistência bem melhor em termos de fluxo de caixa. E a gente tem aí também o fundo de papel para não deixar de ter. A gente aqui na Ativa olha os fundos de papel com bastante cautela, especialmente por causa da questão dos imóveis, né, e dos CRIs que estão sendo colocados lá. A gente não consegue ter uma noção assim tão perfeita do que está ali dentro quanto nos fundos de tijolo. Mas temos esse MXRF aí que a gente considera que está num preço bem bacana em relação ao conteúdo, em relação ao fluxo de caixa dele. Então, se você quiser falar de cada um ou de algum destaque, falar com mais detalhes de alguns desses fundos, queria, enfim, quer falar um pouco desses de Lages, que você falou que foi uma mudança mais recente? Então, em relação aos que a gente incluiu agora, são o PRSV e o FMOF. O PRSV é aqui do Rio de Janeiro, da Presidente Vargas, tem duas lajes lá na Presidente Vargas, uma está alugada para a ANAC e a outra está vaga. Então, vacância em torno dos 50%. E o FMOF é numa região secundária ali de São Paulo, aí de São Paulo, chamada Barra Funda, e também de laje e também com uma vacância alta. Então nós tiramos um fundo de papel e um fundo de laje, mas que já estava bem precificado, né, uma área mais nobre, para colocar esses fundos, esperando que o mercado vá refletir, vá aumentar o preço deles por uma pura questão de expectativas, tá? Porque não basta o que é necessário para o preço, né? O que faz o preço na bolsa. No longo prazo, é claro que é a economia real, é o que está acontecendo ali no papel. Mas aqui na corretora a gente é forçado a pensar em termos de meses e semestres e tal. Então a gente tem que levar também sempre em consideração a expectativa do mercado. E com uma. Deu uma falha no áudio. Daqui a pouco eu vou pôr no ar aqui um gráfico que ele mandou para a gente falando sobre o preço sobre o valor patrimonial, uma métrica que todo mundo olha bastante e tem em destaque justamente esses dois fundos que ele estava falando de edifícios. Felipe, fala para a gente saber se já voltou seu áudio aí. Tá me ouvindo aí, Felipe? Põe no o gráfico no ar. Vamos ver se ele consegue explicar. Quer explicar esse gráfico que fala desses dois prédios que você estava falando agora, desses dois fundos? Então a gente está vendo o gráfico que o Felipe preparou, que fala sobre o preço e preço sobre o valor patrimonial. Daqui a pouco, voltando a qualidade do áudio lá da conexão dele, ele vai explicar. Mas justamente ele falou que tinha escolhido dois fundos de lajes corporativas um pouquinho mais arriscados, porque acredita na melhora da economia como um todo, né? Então daqui a pouco ele explica isso e essa imagem vai ajudar a gente a entender esse racional, né? Interessante a gente conseguir fazer. Voltei. Voltou, legal. Ó. Você estava falando que escolheu dois fundos de lajes que eram um pouquinho mais arriscados, né? E eu acho que esse gráfico que você mandou ajuda muito a entender essa sua opção, né? Uma consultoria e, em muitos casos, ela tem alguma influência sobre o resultado do preço que essa consultoria avalia o imóvel. Então,
tem um preço sobre valor patrimonial bem reduzido em relação ao resto da carteira, ou seja, a gente está aumentando o potencial de alta da carteira. Então, o FIP11 e o XPGA, que são os fundos que saíram, tem um preço sobre valor patrimonial bem alto, que é uma coisa, por exemplo, do FIP11, uma coisa típica de galpão, que galpão é um negócio que é um pouquinho mais estável, enquanto que os de laje corporativa que estão sendo colocados agora, que são em regiões que são nobres, mas não são prime, já tem um preço sobre valor patrimonial bem mais reduzido, refletindo novamente um potencial de ganho bem bacana. Felipe, eu estou entendendo que essas duas barras aqui que estão mais escuras, o FIP11 e o XPGA, são fundos que saíram da sua carteira recomendada há pouco tempo, né? Correto, é isso mesmo. E aí a mudança foi a entrada do Memorial Office, né, do FMOF 11 e do Presidente Vargas. E essa parte em azul, os outros fundos, eles já estavam há mais tempo na carteira. Correto, eu coloquei os que estavam saindo, os que estavam entrando, para ilustrar como é que a gente alterou o perfil da carteira, né? Porque se eu estou tirando um que é ainda mais barato, eu não estou fazendo nada. Nós resolvemos tirar os fundos que já realmente andaram tudo que a gente achava que tinha para andar e colocamos aí uns com mais potencial. E com isso, com essa ideia, olhando pelo preço sobre o valor patrimonial, não só essa métrica, claro, como você explicou, mas você vê aqui que existe uma possibilidade de ganho de capital mesmo no médio prazo, talvez. Sem dúvida. Você pode observar aí que, inclusive, o FCFL, por exemplo, está acima dos 100%, né? Então, mesmo supondo que aquele valor patrimonial que foi estimado pelo do setor, né, do que eu chamei de setor, como é que os build-to-suit são mais seguros, como é que as lajes acabam sendo mais arriscadas, e o mercado percebendo isso, né? O mercado percebendo isso a todo momento. Pode pôr a gente para conversar um pouco. O Felipe, caiu o seu áudio no meio enquanto você estava explicando que o Campus Faria Lima já estava um pouquinho acima do valor patrimonial. Então, se você quiser retomar dali, que eu vi que você estava desenvolvendo um raciocínio, né? Então, vamos lá. Meu ponto todo é que o mercado ele acaba reconhecendo, né, essa questão que a gente chamou de setor, né, mas em que nicho que aquele fundo está encaixado. Então, os fundos de Build to Suit, que seriam, por exemplo, esse FCFL, que é o do INSPER, eles têm um fluxo de caixa bem mais estável e bem mais confiável. Então, eles vão ser precificados de uma forma mais cara, e é o que a gente vê naquele gráfico de preço sobre valor patrimonial. Então, quer dizer, o fundo está com um preço que é mais alto do que a consultoria disse que era, né? É mesmo considerado uma renda fixa bastante segura, enquanto que os outros não. Uma dúvida em relação aos contratos de build-to-suit, você escolheu dois fundos que têm como locatário empresas de educação. É uma coincidência porque, por exemplo, você teria as opções das agências bancárias. Tem um motivo para ser educação e não ser agência bancária, ou é mais pela característica do contrato, independente do tipo de imóvel que está lá? Olha, o fato de ser educação é coincidência mesmo. A gente estava avaliando, inclusive, um de saúde para colocar recentemente. A gente optou por não entrar nas agências bancárias por causa da questão do pagamento garantido e do. Enfim, o fundo foi feito num momento e os aluguéis naquele momento estavam muito altos e eles vão ser renegociados em algum momento, o que quer dizer que essa renegociação talvez não seja tão vantajosa para o fundo. Então, a gente fica um pouco com o pé atrás nesses fundos de agência, exatamente por causa do ponto da renegociação, que quando chegar, a gente acredita que pode não ser muito vantajosa. Tá certo. E aí, sobre os fundos de gestão ativa, você queria comentar alguma coisa da família do Credit Suisse? Os fundos de gestão ativa, eles são bem parecidos entre si, inclusive o de shopping e o de galpão, eles têm um giro menor, mas o destaque mesmo é o de laje.
eu vejo que eles fazem um giro bem bacana da carteira, conseguem fazer negócios que são bem vantajosos, ganhar aquele alfa para pagar a própria taxa de administração deles e eu acho que o resultado é muito bacana. Eu acho que é uma gestora bem diferenciada que tem esse produto. A gente tem outros produtos de gestão ativa no mercado, mas a casa nós não gostamos muito. Optamos por entrar nesses do Credit Suisse, que são bem legais. Né, acredito que seja um ponto também que seja levado em consideração e são fundos com uma boa liquidez, né? Sem dúvida, aqui na casa, nessa última mudança que a gente teve, é, o volume de investimento em fundo imobiliário tem crescido bastante e a gente viu isso aí que você está falando na pele. Teve assessor aqui mencionando, ó, fundo tal, é, a liquidez não está muito legal. Aí a gente, não, opera semana que vem, vamos com calma, porque esse mercado realmente é um mercado que tem esse problema que você está falando. O problema de liquidez não tem profundidade no mercado e as negociações têm que ser feitas com calma e paciência para você acabar não operando num desconto nem num ágio muito grande, né? Porque acaba comendo a sua rentabilidade. E aí, assim, desse universo de 127, se não me engano, se, talvez um a mais, um a menos, que muda de um mês para o outro, vocês olham para todos eles ou tem um filtro e assim você já começa olhando para menos, para 50 fundos? Quando vai pensar essa carteira e as suas modificações, você está varrendo todos os fundos listados ou tem algum filtro que já te leva a olhar só para uma parte? Não, a gente tem filtro de volume o tempo inteiro. Tanto a gente já faz isso para ações e para FI é até bem mais relevante. A gente tem filtro de volume e para você ver, mesmo com filtro de volume, a gente tem problema com liquidez. E eu imagino que isso seja assim no mercado inteiro, né? Especificamente porque a gente, por ser uma corretora, a indicação ela tem que ser dada de uma forma equitativa, né? Tem que dar a indicação para todos os clientes ao mesmo tempo. Então todos acabam operando ao mesmo tempo. E mesmo nós com um volume que não é um absurdo, ainda assim temos problemas de liquidez. Então, esse filtro de liquidez é colocado praxe aqui na casa e ele reduz bastante o nosso universo de interesse, sem dúvida. E, bom, você comentou de uma maneira geral, assim, a escolha pelos fundos do Credit Suisse também não são exatamente pelo segmento, mas em si pela forma da gestão, de fazer a gestão ativa e de que o lucro com compra e venda de ativos seja um dos fatores que impulsionam o resultado e a distribuição de rendimentos. Sim, sim, mas claro que nós enxergamos o segmento, nós enxergamos os imóveis que estão lá dentro, sem dúvida. O de shopping eu gosto mesmo por causa do negócio, tá? Não é nem a questão da gestão ativa, até porque o fundo tem um giro baixo internamente. Foi só uma forma que eu resolvi colocar no gráfico. O de shopping ele tem um negócio bem diferenciado, né? A gente aqui na casa gosta muito do negócio de shopping em si, gosta das ações de shopping que tem na bolsa. E esse do Credit Suisse de shopping, não por ser do Credit Suisse, mas por ser um fundo de shopping que tem uns ativos bem interessantes na carteira, nós gostamos bastante. Interessante como o setor ele existe na bolsa tanto via ações como via fundos imobiliários, né? Mas a dinâmica muda muito pelo veículo de investimento, né? O fundo imobiliário, um distribuidor maior de renda com uma liquidez menor e um crescimento menor, justamente porque não retém lucro, né? Quer dizer, o nível de risco, o nível de oportunidades, o segmento é o mesmo, é shopping, mas uma coisa é investir via ações, outra coisa é investir via fundos imobiliários, né? Pois é, e isso que você está falando ainda é curioso, porque em shopping isso se faz evidente, né? Porque as empresas de shopping, elas constroem e elas administram. Então, isso é praxe. Mas as construtoras, tanto residencial quanto comercial, as construtoras fazem os dois, né? Elas não têm esse hábito. Mas agora, esse mês, você teve, por exemplo, a Exetec anunciando que vai entrar em renda. Então, quer dizer, essa é uma tendência que está saindo de shopping já para outros segmentos. Na semana retrasada, o Marcelo da Engie Bank falava isso, né? Que o setor de shopping ele foi o que primeiro se profissionalizou, né? O que é mais bem estruturado no Brasil e foi o primeiro setor a fazer isso e que outros vêm vindo nessa linha, né?
caiu novamente o áudio, a gente já vai reconectar. Eu estou ouvindo ele baixinho aqui. Hoje, programa ao vivo e à distância, a gente está se entendendo com o sistema. Está caindo de vez em quando, mas acredito que no geral, você que está assistindo consegue acompanhar. E, inclusive, a gente vai ter tempo, se quiser mandar a sua dúvida pelo chat. Hoje a gente consegue usar o chat e o Felipe diz que está disposto a conversar com você também. Então, o áudio já está de volta. Felipe, a gente está te ouvindo. Ótimo, vamos lá, Arthur. Hoje está meio complicado, mas estamos conseguindo aí aos... Você estava explicando a questão dos shoppings, dizendo que a EZTEC agora estava olhando para a renda, né? A EZTEC como uma empresa listada em bolsa, não fundo imobiliário, mas como uma coisa tem levado a outra, parece que os setores estão se conversando, né? Exatamente, essa iniciativa da EZTEC foi um sinal bem interessante e o que eu estava comentando é que a gente pode ver isso acontecendo até com outras companhias, tá? Outras construtoras podem resolver entrar no segmento de renda, como a EZTEC, que faz algum sentido, e, e aí nós temos logo uma confusão, né? Uma pequena confusão entre bolsa e FII ficando cada vez mais evidente aí, e o que acaba não sendo ruim, tá? Acaba sendo bom, porque dá mais possibilidade de investimento para o investidor, dá uma gama maior de ativos, ativos mais diferenciados e diversos entre si, para adequar cada um à sua preferência, à sua expectativa. Talvez até traga mais investidores, né? O investidor em ação, entendendo melhor o mercado de fundo imobiliário, talvez isso ajude até a melhorar a liquidez do mercado de fundos imobiliários, né? Pois é. Mas olha, eu vou te falar que construtor é um negócio bem mais complicado do que imobiliário. Fundo imobiliário é mais simples até, viu? E aí, até falando sobre isso, o seu fundo de papel, recentemente eles estão falando também da incorporação de ativos, né? Investiram numa SPE e a equipe de gestão toda mudou da casa e estão falando inclusive na incorporação. Essa mudança de risco chama atenção, essa mudança na forma da gestão do fundo te chama atenção, é algo que talvez possa amanhã ser substituído da carteira ou aumentar uma posição em função disso? Caiu de novo, mas já a gente põe de volta. E ó, eu vou começar a dar uma olhada aqui no chat, que vai dar tempo da gente responder algumas dúvidas, tá? Então, se você quiser participar, deixa eu abrir o chat na minha sala aqui, ó. Eu estou vendo já uma dúvida aqui, o Gerim perguntando qual é o principal critério que ele usa para selecionar os fundos. Deixa eu voltar a nossa conexão e eu faço essa pergunta para o Felipe. Tá ouvindo aí, Felipe? Tem Acho que agora a gente já tem áudio novamente, hein, Arthur? Uma dúvida aqui vindo do chat, viu? O Gerim está perguntando qual o seu principal critério para selecionar os fundos da carteira. Então, vamos lá. A gente não tem um principal critério, tá? É uma combinação entre preço, qualidade de ativo, fluxo de caixa. É, a qualidade do ativo, logicamente, envolvendo a vacância. Então, tem, por exemplo, o preço sobre valor patrimonial, que é uma comparação do quanto que eu tenho que pagar para o quanto que está sendo avaliado aquilo ali. Tem o yield, tá? Que é o quanto que eu vou ter de fluxo de caixa em comparação com o que eu estou pagando. Então, fundos com yield mais alto vão tender a estar mais precificados, ter menos potencial de alta, porque esses fundos têm uma vacância baixa, né? Eles já têm tudo alugado e, portanto, por isso que eles estão oferindo grandes ganhos. E a vacância é uma outra coisa muito importante. A gente olha, especialmente quando a gente quer aumentar a carteira do risco, porque é exatamente aquele fator que vai fazer o fundo ter uma grande alta em um determinado momento. Quando ele conseguir reduzir a vacância, é um grande trigger de alta nesse momento. Então é uma combinação sempre, não tem um outro índice, porque se você ficar muito
fechado num índice, você acaba perdendo a possibilidade de ver outras coisas, né? É a famosa compra de vacância, né? Até vou colocar no ar aquele gráfico que você havia mandado sobre a vacância, mostrando justamente isso, né? Quer dizer, a vacância mais elevada desses dois fundos que foram os mais recentes da carteira é o que te leva a essa ideia de que isso sendo ajustado, os fundos valorizem, né? Exato. Esse é o ponto que fez a gente optar por esses fundos, porque são fundos que têm imóveis que estão bem localizados, não são fundos prime, mas são fundos bem localizados e com uma vacância elevadíssima e é um preço honesto. Então, o fluxo de caixa desses fundos está prejudicado, sem dúvida, mas eles têm um trigger de alta, né? Então, a gente tentou compor uma carteira que tem um fluxo de caixa que vem dos demais fundos, dominantemente conservadora, mas para você alterar o perfil de risco dela um pouquinho, você coloca poucas coisas que sejam é, substancialmente mais arriscadas e aí, na média, você altera só um pouquinho o perfil de risco. E aí, em compensação, como você disse, o yield ele é pequeno agora no começo, mas tudo acontecendo como esperado, ele vai se equalizando, né? E aqui eu conseguiria entender um yield médio esperado dessa sua carteira? Olha, a gente não trabalha com uma meta de yield, assim, porque a apreciação para a gente é tão importante quanto a renda distribuída. Então, se eu colocar uma meta de yield e o momento for de apostar em apreciação, eu posso não me permitir escolher fundos que estejam com um preço bem bacana em relação ao que eles têm de ativo. Esse gráfico aí você consegue enxergar bem, comparando esse com o outro, que os fundos que têm uma vacância alta têm o yield baixo, exatamente porque o fluxo de caixa não é alto. Então, FMOF, PRSV ou TBOF, inclusive as três lajes corporativas, né, que tem na carteira, FMOF, PRSV e TBOF, são os fundos com maior vacância, são os fundos com yield mais baixo, e isso prejudica a carteira? Prejudica. Hoje, no futuro, a gente acredita que vai beneficiar. E, Fábio, a gente tá quase com o nosso tempo estourando, mas eu vou tentar então atender mais uma dúvida do chat. E aí a gente. Aqui é uma pergunta. É que eu não sei se ele está acompanhando isso, o Felipe. Tem uma pergunta aqui. Se você poderia falar sobre a decisão do BTG de venda no Floripa, no FLPR11, no Floripa Shopping. Eu não sei se você está acompanhando para falar sobre isso. Senão a gente seleciona uma outra pergunta aqui. Poxa, Arthur, esse fundo não está no na nossa esfera de análise. Né? Então, realmente, eu não sei te dizer, não. Então, o pessoal mandando algumas dúvidas, mas precisava fazer uma pergunta principalmente sobre os que estão aqui na carteira do Felipe, né? A gente tá... Foi aos tropeços, hein, Felipe? Mas funcionou. Eu espero que a gente possa fazer mais vezes esse bate-papo, que você possa trazer a sua carteira sempre que quiser, que tiver uma mudança, quiser atualizar isso, é só avisar que a gente combina novamente. E, de qualquer maneira, assim, apesar Claro, estamos sempre à disposição aqui. Dificuldade com o áudio, eu acredito que quem está em casa pode aproveitar um pouco desse racional todo e entender um pouco do trabalho de vocês. Você mesmo falou que começou no mercado de ações e agora, há um tempo para cá, vem trabalhando com o mercado de fundo imobiliário. Tem sido interessante? Tem valido a pena essa experiência? Caiu novamente o áudio. O Viton tá enfatizando aqui, ó, Arthur, expectativas para o Maxi Renda, para o MXRF11. Ele voltando, eu faço a pergunta e a gente encerra com essa, tá legal? Muita coisa ao mesmo tempo, chat rolando ao vivo, link com o Rio de Janeiro. Não tá bem bacana, bem agitado o programa para fazer hoje aqui. Mas finalmente eu vi a sua pergunta aqui, viu, Viton? Deixa eu voltar a nossa conexão. O Felipe,
de volta, uma última questão aqui, ó. O Viton está perguntando quais as suas expectativas para o Maxi Renda, para o MXRF11. Então, tem aquela questão que inclusive você abordou da mudança na gestão do fundo, a gente está acompanhando de perto, a gente acha bastante positivo essa mudança de tom aí, e acho que só tem a agregar para o fundo. O sair de CRI, né? Porque o CRI ele tem um risco assim, inclusive o fato do fundo, mas a gente sempre olha com dois olhos, com dois olhares as escolhas de CRI dos gestores. Tá certo. Então eu vou encerrando até pelo nosso tempo. Quero agradecer muito a sua disposição, pedir desculpa pelas falhas técnicas que a gente teve, mas numa próxima a gente consegue deixar isso mais estável. Claro, desculpa para você que assiste também e para o Felipe, mas acredito que no geral valeu a pena e foi proveitoso para todo mundo. Então muito obrigado, viu, Felipe? Você fica à vontade aí para se despedir. Claro, Arthur. Poxa, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição aí para falar de FIIs e temos aqui o nosso Research na Ativa à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida, nossa sala ao vivo, nosso site da Ativa. E é isso. Um ótimo dia aí para vocês. Receber a carteira recomendada, como é que faz, Felipe? Para observar a carteira recomendada, é só fazer um cadastro no nosso site e acessar lá. Nós temos o PDF e a sala ao vivo tem o banner. E entrando no nosso site, você encontra o banner para a sala ao vivo. E qualquer dúvida é só entrar lá e fazer um questionamento, uma pergunta. A gente está sempre disponível para atender os. Então, muito obrigado ao Felipe, obrigado a você que assistiu mais um programa Fundos Imobiliários. Eu vou ficando por aqui dizendo que semana que vem tem um papo com o Natan, hein? Vai ter um papo mais filosófico sobre o que é, o que não é fundo de investimento imobiliário. Não perca. Te espero na semana que vem. Um grande abraço, um excelente fim de semana. Muito obrigado. Hein?